Tá falando de onde? Da onde, velho? Tem a hein? Minha net hoje tá horrível. Tô tentando. Até o Facebook para entrar tá uma briga aqui. Tá mal a net? Tá, a net hoje não sei o que aconteceu agora à noite. Caramba. Das 8 horas para cá. Vou tentar só alterar aqui, ó, para pôr público. Alterou já. Beleza. Vamos nessa, doutor. Primeiramente, uma boa noite. E aí, Beleza, doutor? Doutor, hoje com a gente o psiquiatra médico, doutor Alexandre Diogo, na live do Marião. Seja bem-vindo aí, doutor. Obrigado por ter aceito o convite aí e participar da nossa live. É uma honra. Obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. O senhor que é muito antenado aí nas redes sociais, né, doutor? Tem a live da bike que eu acompanho quase. Como é que é? A live da bike, né? É. Muito bem falado aí na rede social. É. E tem um canal no YouTube também, né, doutor? No YouTube. Inclusive, é com Certo. Da psicologia da... Diga lá. Não, tá. Psicologia Universo da Escuta. O meu som tá chegando, acho que meio defasado aí, meio lento aí pro senhor, né? Meio lento aí. Doutor, vamos começar então aí com algum bate-papo. Só um pouquinho lento, mas tá indo. Vamos fazer um bate-papo legal aí com o senhor aí. Como médico, como que o senhor enxerga aí a atual situação dessa pandemia aí, doutor? Bom, eu tenho que separar as coisas. Como médico, eu fico muito preocupado com essa pandemia no sistema público de saúde, né? A questão da gente não sobrecarregar, a questão dos respiradores, a questão das vagas de UTI, eu fico muito preocupado. Mas, como médico psiquiatra, eu também fico muito preocupado com as questões da saúde mental, né, que envolvem todo esse clima de pânico que está instalado aí na mente das pessoas. Então, tem esses dois viés, né? Aliás. Segundo que a gente vê... Tem do médico psiquiatra, hein? Compreende? Compreendo. O que a gente vê na história da humanidade aí, já existiu algumas pandemias aí ao longo da história, né? Como da peste bubônica, lá pelo século XIV, varíola, cólera, a gripe espanhola, que arrasou aí com mais de 50 milhões de pessoas no mundo. E recentemente tivemos aí H1N1, né? Fez bastante estrago também. Com esse afastamento social, o senhor como psiquiatra, tem um estudo da Universidade do Rio de Janeiro, parece que aumentou muito o índice de pessoas depressivas e ansiosas, né, doutor? O senhor como psiquiatra, como que o senhor vê essa situação? O que a gente pode fazer para estar amenizando isso, doutor? Pois é, então, preocupado porque as pessoas elas estão com uma incerteza constante, uma incerteza plena do futuro. Isso gera um quadro de ansiedade muito grande, né? Porque as pessoas não sabem o que vai ganhar, o que vai ser do futuro delas, né? Então, isso aumenta muito os quadros de ansiedade, os transtornos ansiosos, os transtornos de pânico, os depressivos, né? Lembrando que a ansiedade justamente é o medo daquilo que você não tem um significante, né? Você tem uma espécie de medo do incerto, da incerteza, do invisível. E é justamente o que está acontecendo, né? Esse medo generalizado. E se a gente observar a mídia, por exemplo, a grande mídia, ela alimenta esse medo quase que diariamente.
Isso, assim, eu, pelo menos na minha vida, eu nunca vi nada parecido com o que está acontecendo agora. Eu converso com as pessoas mais idosas e eu vejo que o último movimento parecido com esse, o movimento da Segunda Guerra, né? Lá por 1940, por aí. Que as pessoas realmente tinham essa questão, mas era um medo mais palpável, era um medo mais visível, né? Hoje em dia é um medo invisível, algo que você não é de fato um objeto de medo, né? E com isso você gera uma espécie de caos emocional, né? De surgimento de uma pandemia, aliás, de transtornos psiquiátricos, né? É muito preocupante. E pelo visto a gente vai ter isso, vai ter a colheita disso tudo mais para frente ainda. A gente está só no começo, não é verdade? Mais para frente, né? Até porque a incerteza desse amanhã, ela já carrega uma ansiedade natural no ser humano, né? O ser humano já é ansioso por natureza, né, doutor? A gente que é da área da saúde aí, a gente tem as nossas ansiedades também. Uhum. O medo do amanhã é um dos fatores que vai gerar essa depressão, essa ansiedade. E fora isso, já tem aquelas pessoas que já são predispostas, né, doutor? Que já tem esse problema de saúde mental. Agrava isso durante a pandemia? Fica agravada a situação dessas pessoas, doutor? Pois é, então, como você disse, o ser humano ele vive um momento de muito medo. E assim, filosoficamente, você pensa assim, o ser humano ele vive num ambiente totalmente artificial, se você observar. Por exemplo, a questão do vou abaixar o volume aqui porque a gente está dando um pouco, por exemplo, do ambiente, né? As preocupações que são causadas pela vida moderna, as demandas, o excesso de demanda pela questão do próprio estilo de vida um pós-moderno, né, contemporâneo e tal. A gente vive uma demanda sem fim, uma demanda desenfreada, que faz com que as pessoas tenham que estarem atentas a todo momento, elas têm um disparo de noradrenalina, de norepinefrina por mais do que o tempo saudável, digamos assim, porque o ser humano ele tem um circadiano, ele tem um ciclo natural de hormônio do corpo, do organismo, que é feito baseado na luz solar, na alimentação, no sono, e etc. E devido a essas mudanças dos últimos 100 anos, mais ou menos, que ocorreu ao surgimento do mundo artificial, da luz artificial, e ainda mais de anos para cá, que começou essa coisa de internet, de redes sociais, de demanda, e principalmente de 5, 10 anos para cá, com essa do smartphone, a questão de você levar consigo o trabalho ali a todo momento, te convocando para você estar sempre atento, sempre disponível, sempre respondendo alguma demanda. Isso gera disparos noradrenérgicos no nosso corpo, ou seja, disparos de ansiedade, de angústia, que a pessoa ela entra num estado de fuga ou luta, né, que a gente diz que é uma carga simpática do sistema nervoso autônomo, gera um basal de ansiedade muito alto. As pessoas elas ficam a todo momento com uma espécie de espreita, uma espécie de atenção vigil muito alta. Então, qualquer coisa, a pessoa já tem aquele disparo de adrenalina, aquele disparo de atenção que gera, muitas vezes, um desgaste do sistema emocional, do sistema nervoso, levando aos transtornos de ansiedade generalizada, como de estresse agudo, estresse pós-traumático, enfim, uma série de transtornos depressivos, transtornos ansiosos depressivos, transtornos mistos, enfim,
de consequências desse mundo moderno, desse mundo artificial, com essa demanda desenfreada que a gente observa muito no dia a dia, né, no rendimento da população, né? Correto. Aproveitando já a oportunidade de mandar um abraço para os nossos amigos aí que estão ligadinhos na gente, ó. O Edson Santos, o Edson lá do Hospital Municipal de São Vicente, lá, dando boa noite para nós aí. Boa noite, Mário Carvalho. Boa noite, doutor Alexandre Diogo Gonçalves. A Ândala também, auxiliar de enfermagem, a Ândala que agora está lá no SAMU de São Vicente, mandando boa noite para nós. A Tati Amaral, lá do Jockey Clube. Boa noite, pessoal. Silva, o Edson Mãozão, que está aí se recuperando aí prontamente aí do Covid-19, que acabou acometendo aí a pessoa dele, mas logo, logo vai estar voltando aí para o front, para a linha de frente aí. Forte abraço para todos aí. E lembrando que a nossa live vai estar aí posteriormente no YouTube, né? No canal Amigos do Marião e no Facebook aí também, nas redes sociais, Instagram, Facebook também, com o nome e página Amigos do Marião. Todos convidados aí a assistir a entrevista aí do doutor Alexandre Diogo, psiquiatra. E, doutor, o senhor trabalha aí em São Vicente? Tem mais algum outro local? Então, eu trabalho no emergência psiquiátrica e trabalho no CAPS da Vila Belmiro. Certo, eu já tive uma experiência aí com a saúde mental. Boa noite, Paulo, boa noite. Eu tinha uma incerteza em relação à saúde mental e, de repente, recebi um convite para trabalhar no PAI, lá no Guilherme Álvares, no PAI Baixada Santista. E tive uma experiência muito legal como técnico de enfermagem em poder atuar com esse público. Às vezes as pessoas, a gente cria um próprio místico dentro da gente e quando a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que realmente é uma coisa totalmente diferente, mas uma coisa muito prazerosa. Trabalhar com a saúde mental. O senhor, quando estudou, tinha a intenção de trabalhar com saúde mental, com psiquiatria, ou foi conforme os estudos, conforme foi se aperfeiçoando, resolveu tender para esse lado aí? Porque é um lado que, assim, depende muito de estudos, né, doutor? De conversas. O senhor tendeu para esse lado ou o senhor antigamente gostaria de fazer uma outra formação? Então, eu sempre gostei, sempre me fascinou o tema, né? Psiquiatria, mente humana. Eu sou muito ligado também à filosofia, à sociologia, à antropologia. Sempre uma questão assim de entender o porquê de tudo. Como se fosse uma espécie de maiêutica socrática, né? Maiêutica é uma coisa de você trazer à tona aquilo que você sabe, mas você não sabe que sabe, entendeu? Então você vai meio que vai se questionando, e eu sempre tendi para esse lado, né? Eu gostei muito assim da coisa protocolada, entende? Mais da parte, digamos assim, da parte filosófica da coisa, da parte do amor do amor ao questionamento e de uma resposta pronta. Eu sempre gostei de abrir as perguntas e nunca fechar o conhecimento numa resposta. Então, eu acho que esse é o meu jeito de ser mesmo, que casou com essa especialidade. E eu não trocaria, não, porque, assim, eu não pensaria em fazer outra coisa, porque, claro que em alguns momentos, quando você está estressado, você pensa em outras possibilidades, isso é sempre, né? Todo ser humano, ele sempre pensa numa outra escolha que ele poderia ter tomado, como se fosse uma espécie de efeito borboleta, né? Ele pensa, se eu tivesse tomado outra decisão lá, não sei o quê, e a gente sempre acha que... pois é, e a gente sempre acha que, assim, tensão, nesses momentos de estresse, a gente pensa que a gente toma decisões erradas, né? Mas isso passa por todos, né? Eu acho que de A a Z, todo mundo sempre pensa que poderia ter tomado, poderia ter feito outra coisa, etc. Mas num momento de frieza, num momento de clareza, quando você abrange todo o seu contexto, você olha e você toma uma visão mais abrangente. Eu, nesse momento, eu vejo que
realmente, eu escolhi o que eu deveria ter escolhido, e assim, eu gosto disso. Muita gente diz que para ser psiquiatra você tem que ser um pouco alternativo, e eu me vejo nesse lugar de alternativo, entendeu? Às vezes eu me vejo de ver as coisas, uma visão alternativa, nem pior, nem melhor, mas uma alternativa da coisa, entende? Eu acho que é. Certo, até porque a mente humana é algo fascinante e é o que move o ser humano, é o fascínio, né? Fascínio em descobrir, o fascínio em querer ultrapassar barreiras, né? E o conhecimento humano, acho que é a melhor forma da gente ultrapassar as barreiras e ter sucesso aí, com certeza. Mandando um beijo aí, um forte beijo aí para Sheila, lá na Vila Margarida, em São Vicente, o Luciano de Itanhaém, a Luciana do Agenor de Campos, Mongaguá, a dona Geisa, que é técnica de enfermagem lá no PAI. Hoje a dona Geisa tem uma formação aí na área da enfermagem, é enfermeira, mandando um forte abraço aí também para todos nós. Doutor, hoje tem muita preocupação aí com o coronavírus, muitos se falam no Covid-19, mas a rede do SUS, ela continua dando, neste momento, a mesma atenção para a saúde mental? Ela tem sido amparada em forma de tratamentos, medicamentos? Tem sido, o resguardo tem sido o mesmo, anterior ao coronavírus? Olha, assim, onde eu trabalho, nos lugares que eu trabalho, eu acho que tem aumentado um pouco a atenção para esse lado, justamente por causa do aumento da demanda, né? As pessoas estão passando por um momento muito difícil, um momento emocional muito difícil, né? A questão da incerteza, do medo, do que vem pela frente. E como a gente já falou, vem aumentando muito a questão da depressão, e etc. Fora os transtornos isolados e que acabam, de uma certa forma, assim, tendo uma maior tendência a usarem, né? Então, eu acho que está tendo um olhar um olhar maior, um olhar voltado mais intensidade para as questões da saúde mental. Eu observo isso. E eu acho muito bom isso. E é importante também, hoje em dia, é um papel fundamental no trabalho de psiquiatria, no trabalho com a saúde mental, as equipes multidisciplinares, né? Coisas que há um tempo não tão distante assim, não existiam, né? A reforma psiquiátrica em 2001, salvo engano, em 2001, a reforma psiquiátrica, ela tira o paciente daquele isolamento, né? E coloca o paciente no convívio familiar, no convívio com a comunidade. Os tratamentos evoluíram de 2001 até 2020, doutor? Sim, mas eu creio que no meio do caminho houve uma espécie de assim, falta de investimento, né? Eu creio que, assim, teve uma grande evolução, né, na reforma psiquiátrica, no movimento antimanicomial. Eu acho que faltou um maior investimento para funcionar de forma mais abrangente. Compreende? Acho que teve uma evolução, mas poderia ter tido uma evolução maior se houvesse um maior investimento, se houvesse uma instauração mesmo na prática daquilo que foi previsto na teoria. Então, eu acho que tem muito para crescer ainda, tem muito a ser acrescentado, e eu creio que a gente está indo pelo caminho certo, só que há muito custo. Os passos estão muito lentos, né? Mas eu acho que o caminho é esse. O caminho está indo bem, mas está indo lento, né? E as equipes multidisciplinares, eles fazem a diferença no tratamento, doutor? Completamente. Eu sou a favor da equipe disciplinar e eu adoro trabalhar com
categorias, né? Diversas ciências diversos profissionais de diversas áreas ao redor, porque você tem uma maior chance de cuidar dos pacientes, né? Por exemplo, quando você está sozinho, por exemplo, você atende num ambulatório, alguma coisa assim, num consultório, por exemplo, tanto que eu nem estou atendendo em consultório, você fica muito sozinho, você fica impotente, de certa forma, consegue ir até um determinado ponto. Com a equipe multidisciplinar, você consegue abranger o cuidado de uma forma muito, muito, muito mais ampla. E isso faz toda a diferença no cuidado do paciente. Então, multidisciplinaridade é o futuro. E eu digo mais, e não só na saúde mental, mas eu acho que em todas as áreas de saúde, né? Eu acho que a multidisciplinaridade é o futuro, enfim, é o caminho, né? Eu vejo assim, pelo menos. Tá certo. Minha visão. Aquele modelo hospitalocêntrico, médico-cêntrico, eu acho que isso não funciona, não. Tem que ser uma questão mais multifacetante, o cuidado tem que ser de forma plural, o cuidado feito por diversos profissionais, cada um ajudando uns aos outros, discutindo, conversando, evoluindo, sabe? Tudo em nome do cuidado, em nome da saúde, porque primeira coisa que quando a gente cuida de uma pessoa, é pensar assim, pelo menos eu acho isso. Eu vejo, eu faço isso. Se a pessoa, se fosse a minha mãe, se fosse um parente meu ali naquela situação, empatia, né? o que eu queria? Exatamente. O que eu queria que fizessem para o meu parente? Eu acho que, primeiro, essa questão do modelo centralizado de um tipo de cuidado, eu acho que ela é muito citária. Eu acho que quando você tem uma multiprofissional, um cuidado multiprofissional, digamos assim, você tem uma possibilidade de uma construção terapêutica, de um projeto terapêutico muito maior. Isso abrange muito mais, não só a parte, por exemplo, da saúde orgânica, mas também da saúde psíquica, do cuidado social, enfim, é o modelo biopsicossocial, né? Esse é o caminho, esse é o objetivo do SUS, inclusive do SUS, né? O SUS, ele foi pensado dessa forma. Certo, aproveitando aí, mandando um abraço aí quem entrou online aí, ó, a Lisiane lá de Santos, Lisiane que é minha parceira de faculdade, forte abraço aí, tá presente aí junto com a gente também. Boa noite, pessoal. E quem tiver on aí, pode ficar à vontade de fazer suas perguntas aí pro doutor. O doutor tá aqui para esclarecer dúvidas, bater um papo. Tamo junto aí. E vamos tentar aí descobrir algo da mente humana, né? Que é algo tão complexo nos dias de hoje. Pois é. Eu estou querendo descobrir a mente de vários políticos aí, mas não estou conseguindo, viu, doutor? Não sei o senhor como psiquiatra, acho que vai ter muita dificuldade também, viu? É complicado, é complicado. Mas a gente faz o que consegue, né? O que dá para fazer, a gente faz. A gente tenta, né? A gente tenta. Doutor, segundo a Organização Mundial de Saúde, as principais patologias mentais são consideradas a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a bipolaridade, a esquizofrenia, a demência, o autismo. O senhor colocaria outra patologia assim no mesmo nível? Ou essas patologias hoje são as que mais requerem cuidados, doutor? Eu colocaria também o TOC, né? O TOC é uma patologia muito, muito prevalente, né? O transtorno obsessivo compulsivo. Além dessas que você citou, tem o TOC também. E ainda mais agora com essa questão da contaminação, essa obsessividade pela não contaminação, né? Que você fica toda hora, enfim, acho que vai se contaminar. Isso é uma forma de você
dá um gatilho, né? Gerar um gatilho para esse tipo de transtorno, né? Porque você gera aquele medo de contaminação, né? Aquele medo obsessivo, que é aquele pensamento que fica se introjetando somente a todo momento, gera medo, gera ansiedade, e aí, como uma válvula de escape, você tem um comportamento compulsivo, que é você ficar passando álcool gel toda hora na mão, lavando a mão. Não que isso não seja necessário, isso é necessário, mas no momento que isso passa do normal, né? E aí você começa a entrar numa parte disfuncional, que é o que pauta os transtornos. O transtorno, ele é transtorno, ele vira doença quando você deixa de viver devido àquele problema, né? E eu acho que a gente, como sociedade, a gente está vivendo um momento de que a gente está deixando de viver, está deixando de funcionar justamente por um medo, né? Por um medo. Não que esse medo não seja real, existe um medo, existe uma preocupação real, só que o problema é quando esse medo ele supera, né? Ele causa um dano, digamos assim, que se torna igual ou maior do que o próprio problema. Podemos fazer essa colocação, né? Por exemplo, quando a pessoa, não sei se você soube, noticiários, episódios de que a pessoa tentou suicídio, até pessoas que entraram em depressão, pessoas que, enfim, que surtaram, que tiveram vários problemas mentais devido a esse medo generalizado. Então, eu vejo essa situação, quando a questão ultrapassa a normalidade de uma certa forma, que deixe disfuncional a sociedade, as pessoas, realmente a gente passa a ter uma preocupação ao próprio problema, digamos assim, né? Se você for pensar, você tem a questão do Covid, isso é um problema enorme, imenso, imensurável, né? Nunca vimos isso. Mas, e o problema secundário, que são os transtornos mentais? Também conversar sobre isso, falar sobre isso, né? E a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela vem se manifestando, ela vem se mostrando muito preocupada. Eu tenho observado vários psiquiatras dando várias entrevistas justamente falando sobre isso. E no meu dia a dia eu vejo também no atendimento que eu faço, estou ali todo dia, né? Trabalho todo dia, menos domingo, só domingo que eu não trabalho. E hoje as pessoas realmente elas estão sofrendo com essa temática. E engraçado, observar engraçado entre aspas, né? Assim, interessante, que eu quero dizer. Você tão, assim, tão... Está mobilizando tanto o imaginário das pessoas que você observa, assim, às vezes uma pessoa que tem uma esquizofrenia, uma pessoa que tem um transtorno mais sério, ela começa a ter uns delírios voltados para a coisa do Covid, né? Então, elas começam porque a esquizofrenia, se você observar, se você for ver, é uma alteração que tira a pessoa da realidade. Se você pega, por exemplo, a psicose, o que é a psicose? A psicose é quando a pessoa sai da realidade. E o que é realidade? É aquilo que faz parte da cultura, que faz parte do senso comum, que faz parte do que é o normal, entre aspas, aquilo que está pairando por todos nós, né? Por exemplo, se eu chegar aqui para você agora e falar que sei lá, eu vim de Andrômeda, eu sou um extraterrestre, estou aqui conversando com você, você vai falar, pô, esse cara não está na realidade, não é verdade? Correto. Pois é, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a pessoa sai da realidade, ela com a temática de perseguição, com a temática de ciúmes, com a temática de por exemplo, erotomania, que a gente fala, que é achar que uma pessoa está apaixonada por você, uma pessoa famosa, que nem aquele caso da Ana Hickman, lembra que o sujeito tentou esfaquear a Ana Hickman? Isso é um exemplo de erotomania. Quando a pessoa está num nível de sair da realidade dessa forma, isso a gente chama de psicose, né? Um surto psicótico, né?
Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a temática, ela invade a fantasia, o imaginário das pessoas, inclusive das que são psicóticas. Então, uma pessoa que tem uma tendência a ter um delírio, a ter um pensamento fora da realidade, quando vem um muito grande, muito forte, muito intenso como esse, a tendência é que isso se funda, digamos assim, ao delírio, e a pessoa passe a ter aquilo como uma forma de engrandecimento da própria saída da realidade. Não sei se me fiz claro aí nessa explicação. Sim, não é. Por exemplo, quando eu estava na residência, quando eu lembro de um fato muito interessante, a morte do Michael Jackson, por exemplo, né? Então, aquilo pegou as pessoas de uma forma assim tão intensa que as pessoas deliravam com aquele tema, e foi o primeiro contato que eu tive de uma notícia de grande intensidade introjetada dentro do delírio psicóticos. Então você vê a força, a dimensão que aquilo toma. E as notícias, conforme elas vão acontecendo, conforme a relevância delas, elas vão entrando nos delírios psicóticos. Então isso é uma coisa muito impressionante. Justamente isso que está acontecendo agora. Você vê isso quando você conversa com os pacientes que tratam essas doenças, esses problemas mais graves, são esses problemas da saída da realidade, da coisa delirante, uma alteração do conteúdo do pensamento para fora do normal. Isso de certa forma, aumentado pela questão desse medo, dessa coisa do Covid, dessa coisa da contaminação, coisa do medo da morte, que são temas tabus, né? Isso mexe, o Covid, ele está mexendo com os tabus, né? Por exemplo, a liberdade, por exemplo, a arte, né? Por exemplo, o medo de morrer, o medo de ser, de perder a vida, pensa, né? Uma questão hipocondríaca. Então, tem alguns assuntos tabus que estão sendo revirados pela pandemia, pelo medo, pelo terror da pandemia. Isso é bem impressionante. O senhor disse agora há pouco aí que a esquizofrenia, né, a pessoa passa a viver um mundo fora da realidade. A pessoa acaba tendo aí alucinação auditiva, alucinações visuais, acaba tendo solilóquios, né, falando sozinho com alguém imaginário ou com alguém não imaginário. Nesse assunto da esquizofrenia, o Luciano de Itanhaém, ele faz a seguinte pergunta, doutor. Existe uma esperança, um tratamento para esquizofrenia? Não, tratamento tem. A cura aqui tem, mas o tratamento tem. É como se fosse como se fosse uma diabetes, né? Como se fosse um problema de tireoide. A pessoa toma o remédio e ela controla aquilo. Como é feito o tratamento da esquizofrenia? A esquizofrenia é um transtorno que está na área dos transtornos que surgem de forma primária, ou seja, eles surgem por surgir, por eles mesmos, digamos assim. Não é secundário a algo. É algo que vem de dentro para fora, né? Então, quando você tem um quadro de esquizofrenia, você tem, como você disse, você tem uma alteração da senso-percepção. O que é senso-percepção? São os órgãos dos sentidos. Por exemplo, tato, olfato, paladar, audição e visão. Na questão dos transtornos psicóticos, da esquizofrenia, geralmente, na maior parte das vezes, a alteração da senso-percepção se dá na questão auditiva, né? Geralmente. Por exemplo, a pessoa ela tem alterações de alucinações auditivas do tipo audioverbal, ela escuta outras pessoas falarem. Realmente, quando é um quadro de esquizofrenia, a pessoa escuta
comentarem ela, ou seja, falarem em terceira pessoa, ele faz isso, ou ela faz aquilo, enfim, eles ficam comentando sobre as coisas que a pessoa fica fazendo, as coisas que a pessoa fez no passado, ou seja, essas vozes comentam sobre a vida da pessoa, e isso é muito, gera um sofrimento muito grande. Além disso, existe aquela questão que a gente estava conversando, que é a alteração do pensamento. Altera o conteúdo do pensamento, que geralmente ocorrem os delírios de cunho persecutório, de cunho místico religioso, de cunho de ciúmes, de cunho, enfim, existem os temas principais. E, além disso, existe uma desorganização do pensamento e do comportamento. A pessoa ela fica com um déficit, um rebaixamento do raciocínio, déficit cognitivo. A pessoa começa, ela para de ter a sua capacidade cognitiva de forma plena, digamos assim. A pessoa rebaixamento, ela tem um surto, aquele surto, a partir daquele surto ela tem uma espécie de rebaixamento da sua capacidade cognitiva. Também existe a questão da parte emocional, a pessoa ela tende ao isolamento, a pessoa tende à reclusão, ao ensimesmamento, né? A pessoa tende, se você pega, por exemplo, os quatro sinais, os 4 sintomas fundamentais da esquizofrenia, segundo o Bloiler, que foi um dos principais teóricos da questão da esquizofrenia, você tem a alteração dos afetos, você fica com o afeto embotado, tal. Você tem as associações, que é uma dificuldade de associações, de raciocínios, ou você faz associações errôneas, por exemplo, você pode ter uma interpretação delirante. Por exemplo, você vê uma pessoa na rua, automaticamente você acha que aquela pessoa ela está te perseguindo, ela está querendo te matar, né? Sendo que não tem nada a ver na realidade. Mas ela começa a ter essas associações que não fazem sentido. Você tem o autismo, né? O autismo que é aquele ensinamento, a tendência a voltar-se para si, né? A viver no próprio mundo. Você tem as alterações de afetos, são os 4 As. Ou seja, você tende a ficar embotado. Existe até uma característica do afeto aplainado, que é aquela pessoa que parece estar vazia por dentro, né? Parece que ela não contagia você com os afetos dela. Diferente, por exemplo, que nem você citou, afetivo bipolar. O transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno que primariamente ele vem pela tom de humor, né? Você pode até ter uma alteração da realidade, mas é secundária ao humor, e aí a gente chama de transtorno deliroide. Você diz que o conteúdo do pensamento é deliroide, porque ele não é delirante, ele não é primário, ele é deliroide. Tudo que é oide que é uma imitação, né? Por exemplo, o opioide é uma imitação de um opiáceo, né? Por exemplo. Então, quando você tem uma alteração do conteúdo do pensamento deliroide, pode ser mediante uma alteração do humor, no caso do transtorno bipolar. Por exemplo, a pessoa ela fica tão eufórica que ela começa a achar que ela, por exemplo, eu sou o rei da França, por exemplo, sou o rei do Brasil, eu sou o presidente, entendeu? Por causa daquela euforia do humor, por causa daquela excitação, aquela grandeza, aquele conteúdo do pensamento dele, deliroide de grandeza, a personalidade. E a ação na questão dos afetos, porque quando a pessoa tem um transtorno bipolar, aquilo te contagia. Geralmente ela fala demais, ela expressa uma emoção de dentro para fora muito grande. A gente diz que existe um contágio dos afetos. A coisa ela é centrífuga, ela vem de dentro para fora, te contagia. Já no esquizofrênico, não. Vem de fora para dentro. Você conversa com a pessoa tem o afeto botado, a pessoa ela não expressa. Parece que você não tenta falar, tenta se comunicar, mas a pessoa geralmente ela está encismada. Isso é característico dos transtornos primários, ou seja, da esquizofrenia, do transtorno delirante persistente também, que é o diagnóstico, ou seja, dos transtornos primários psicóticos, entendeu? A Lisiane, ela diz assim, seria uma fuga da realidade? Não, então, não fuga. Uma
fuga não, uma espécie de quebra da realidade. Você pega o termo esquizofrenia, esquizo, esse prefixo esquise, alemão, que é esquises, que quer dizer rompimento. A pessoa ela está indo numa linha de realidade, digamos assim, comum, né, a realidade que vivemos, e de repente ela tem um rompimento, ela tem uma cisão. Esquises é cisão. E daí que vem o termo esquizofrenia. Você tem uma cisão, naquele momento, cisão é rompimento, é um corte na realidade, e a pessoa ela passa a ter uma realidade paralela. Não é que ela foge da realidade, ela busca fugir. Não é uma esquiva, não é isso. Ela não tem escolha, ela rompe a realidade e dali para frente ela vive uma outra realidade. Assim. Então não é fuga, não tem escolha. Ah, correto. Entendeu aí, né, Lisiane? Não é fuga. Na verdade, não tem uma escolha, né? Essa é a diferença. A Maria Luísa, psicóloga lá da Praia Grande, mandando uma boa noite aí também. Maria Luísa, que é uma grande psicóloga, atua aí na Prefeitura de Santos também, está me devendo uma live, mas já estamos aí negociando. Tudo é negociável. Estamos negociando aí essa live aí com a grande psicóloga Maria Luísa. A enfermeira Maxilene. Acho que a gente pode fazer até uma live. Fazer uma live em 3, A gente pode fazer uma live junto. Sim, por que não? Uma boa ideia. Um trio, né? Fazer um trio, já que a gente vai conversar bastante aí, psicologia, a gente estava falando até aí do atendimento multidisciplinar, por que não, né? Fazer uma live aí, um trio, com certeza. Sim. A enfermeira Maxilene, lá do SAMU de Santo André, disse que estava numa ocorrência aí, mas já está ligadinha na gente aí. Inclusive, ela pergunta se o bipolar ele tem uma tendência suicida. Então, o bipolar, ele pode ter, na verdade, o bipolar, se você pensar nesse nome, bipolar, o que é? São dois polos. Tem o polo depressivo e tem o polo maníaco, que se chama mania, né? Mania, o que é? É o contrário da depressão, digamos assim, para tentar esclarecer. É quando a pessoa está muito eufórica, não necessariamente feliz, mas ela fica muito eufórica, como se ela tivesse com uma energia exacerbada. Então, nesses momentos de depressão, essa depressão, ela funciona igual uma depressão unipolar, que é aquela depressão, né? Aquela depressão mesmo, comum. Então, a pessoa, ela tem, além dessa depressão, ela tem uma oscilação entre a depressão, aqui embaixo, e a cima, que se chama mania. Então, quando a pessoa, ela tá na depressão, a chance de se matar, de cometer um suicídio, melhor dizendo, é que nem uma chance de uma pessoa deprimida, é uma chance que aumenta em relação a uma pessoa normal, né? E existe uma coisa também interessante de ser falada, que quando a pessoa está em momentos de excitação, digamos assim, de maior energia, ela se coloca em situações de risco. Por quê? Porque ela fica com menos filtro, digamos assim, ela se colocar em situações de aumento de libido, de aumentar a chance de, por exemplo, contrair uma DST, porque nessa coisa do aumento de libido, ela fica hipersexualizada, ela fica, digamos assim, pode se envolver em episódios de conflitos, de brigas, ela pode usar droga, ela pode, se ela, por exemplo, se ela tem uma tendência a usar droga, ela vai usar droga, ou seja, ela vai se colocar em... Isso aumenta também, indiretamente, a chance de ela sofrer algum dano com isso, né? Então, sim, a resposta é em relação a uma pessoa normal, né? Porque a gente tem que ver que é relativo. A pergunta foi, o bipolar tem tendência suicida? Depende do bipolar, depende da situação, depende com relação a quem, né? Aí depende muito, essa pergunta é muito ampla. Eu posso dizer que os riscos aumentam quando você está sem tratamento e você tem um transtorno bipolar, os riscos de você cometer um suicídio ou de você cometer um ato que pode te prejudicar aumentam, sim, aumentam, a chance aumenta, né? Certo. Mandar um abraço aí também pro Tadeu, William Tadeu, lá do SAMU de São Vicente, meu parceiro. Tamo junto, moleque.
A Ana Helena Marcelo, Ana Helena, trabalhou comigo aí nos auges aí numa instituição do governo. A Ana Helena pergunta o seguinte: Mário, por favor, você poderia perguntar ao doutor para que ele fale um pouco sobre aqueles cortes que os adolescentes estão fazendo em grande proporção hoje em dia. Deve se referir aos cortes no pulso, os cortes na região do corpo, essa coisa da atual adolescência. Isso chega a ser um problema mental ou é um modismo, doutor? Então, sim, isso é muito notado. Inclusive, aqui, um link aqui com uma pergunta da Max Lane, que é do transtorno bipolar. Se você observar, dos transtornos de personalidade, eles ocorrem quando a pessoa ela forma a personalidade, ou seja, não é uma questão que nem a gente estava falando aquela hora, um problema que vem de dentro para fora, de forma que você não tem nenhuma influência sobre aquilo com relação à formação daquilo diante do contexto social, diante do contexto psíquico, etc. Não, nos transtornos de personalidade você tem uma pessoa, ela tem uma influência do ambiente, uma influência do contexto de formação, de criação dos pais, da influência dos amigos, aquilo que o mundo imprime nela e aquilo que ela tem como impressão do mundo. Ou seja, a formação, inclusive o bullying, tal, essas máculas do desenvolvimento, digamos assim, podem influenciar a pessoa a ter uma questão presente. E nisso, elas se queixam muito da questão do vazio interno, a falta de propósito, digamos assim, a falta de preenchimento daquilo que ela teria se ela tivesse, por exemplo, uma formação de personalidade mais estruturada, podemos dizer assim. Então, a pessoa, ela tem aquele vazio, e aí a gente pode estender um pouco para a questão cultural, a questão da família, da formação familiar, do arcabouço, o modo como as crianças são criadas. Existem relatos de influência a questão de abuso na infância, perante a questão do abandono dos pais. Não necessariamente abandono seria abandono de largar e não querer mais saber dos filhos. Às vezes a demanda do dia a dia faz com que os pais eles tenham pouco tempo com os filhos. Então, existe, talvez, por uma questão social, e isso eu estou de que esse novo método de uns 15, 20 anos para cá, da criação dos filhos com os pais muito ao sentido de demanda de trabalho e tal, isso vem criando uma geração assim com vazio interior maior, digamos assim. E uma das formas do preenchimento, uma das formas da delimitação do eu com o mundo, né? E por isso que o transtorno borderline, ele tem esse nome que é borderline, é da fronteira, né? A pessoa ela perde a noção, digamos assim, a noção inconsciente do que é ela e do que é o mundo. Ela fica como se fosse sem limites, né? Daí que vem o nome borderline, que está entre a psiconeurose, é uma coisa quase que atravessa e vai para a loucura, mas não chega a ir para a loucura. Então, a pessoa, quando ela se corta, ela sente um alívio com aquele corte, porque preenche aquele vazio que ela tem a criação, a formação da personalidade dela. Então, é uma coisa que é uma tendência que a gente observa muito na prática, sim, os adolescentes. Parece que é um modismo, entre aspas, mas não é uma questão de modismo, é de consequência social, psicossocial, digamos assim, da sociedade vigente. Por exemplo, se você pega no século XIX, no início do século XX, você observa que os problemas eles eram mais relacionados à questão da sociedade paternalista, sociedade patriarcal,
as mulheres eram muito oprimidas, e você tinha os transtornos histéricos, né, os transtornos histriônicos, as histéricas, né, aquela coisa das mulheres muito oprimidas dentro daquele modelo de sociedade. E agora a gente está num outro modelo, e esse outro modelo tem os efeitos colaterais correspondentes a eles, e isso, a ele, aliás, e isso nesse movimento, né, que não é modismo, mas consequência da sociedade que a gente vive, né? Compreenderam? Ou ficou compreensível? Compreendi. Inclusive, ela pergunta assim, se esses cortes teriam a ver com a liberação da endorfina. Sim, então, quando a pessoa se corta, ela sente o prazer. Não é que é o prazer, não é prazer. Ela sente a diminuição da angústia. Porque a angústia é um aperto no peito, uma falta, um vazio, que a pessoa sente aquele vazio existencial, aquela angústia. Quando ela se corta, ela sente um alívio. Compreende? É como, por exemplo, uma pessoa que, fazendo uma analogia, uma pessoa com toque, e ela tem aqueles pensamentos obsessivos, e ela alivia fazendo os atos compulsivos. Por exemplo, ela tem um pensamento de que ela vai se contaminar, todo mundo, ela lava a mão, sei lá, 100 vezes no dia. Aquilo é uma forma de compensação. E caiu? Vocês estão aí ainda? Eu não sei se vocês estão online ainda, se caiu. O Mário sumiu. Marião. Voltei, tô voltando, voltei. Voltou. Tá me ouvindo? Então, existe uma compensação. Né? Claro que, assim, as endorfinas, o que são endorfinas? Né? Endorfinas são cores que são liberados dentro do seu organismo, né? Por isso, quando você faz exercício, você libera as endorfinas. E se você pega, por exemplo, pega a origem da palavra endorfina. Endo é dentro. Fina, endorfina, orfina vem do deus grego Morfeu, que era o deus do sonho, né? Então, o Morfeu, ele trazia a imagem humana para os sonhos. Então, ele trazia uma sensação, analogamente falando, a sensação de prazer, a sensação de saída da realidade, digamos assim, para um lado bom. Você pega, assim, a morfologia da coisa. Por exemplo, quando você fala morfologia, você está usando o termo Morfeu, né? E quando você morfina, você pega assim, é a substância que te leva para uma espécie de sonho, né? Então a morfina, ela é uma substância que te transloca para uma sensação de sonho, para uma sensação que te tira do real, te tira da realidade, no sentido de te fazer entrar num de devaneio. Então quando você pega assim a origem da palavra endorfina, seria como se fosse uma morfina produzida por você. Mas não é em si, são as substâncias relacionadas à sensação de prazer, que vai te tirar daquele. Então, se você for, por exemplo, o exercício físico te libera endorfinas. E aí são várias, entre, por exemplo, a própria endorfina endógena, você pega a própria serotonina, dopamina, adrenalina, são uma série de substâncias que são liberadas de dentro, não que são injetadas de fora para dentro, mas de dentro para dentro mesmo. Você libera através da sua própria produção, né? Então, quando você, por exemplo, você se corta, você está em sofrimento, você se corta, você sente um alívio. Então, você pode deduzir que sim, você teve uma liberação de substâncias que te tiraram daquela realidade de sofrimento. Logo, você pode pensar assim, teve uma liberação de endorfina, porque te tirou daquela sensação de sofrimento. Então, essa seria a resposta. Né? Certo, correto. Aproveitando aí o Tadeu lá do SAMU, que também estava no QR1, mas chegou agora aí para curtir a gente aí. Mandar um abraço aí para
para Tarciana, lá de Cubatão, técnica de enfermagem, para o educador físico, João Carson, forte abraço aí, professor. A Tati Amaral, a Anda, todo mundo presente ainda com a gente, o Hugo Reinaldo, aqui de Itanhaém também presente, a Sheila permanece presente lá da Vila Margarida, a Thaís Núbia, lá do interior de São Paulo, Thaís Núbia, presente com a gente. Estamos indo longe, hein, doutor? Estamos indo longe. Quem sabe boa a gente noite, conseguir alcançar o Brasil, né? E o mundo, quem sabe? Por que não? Pô, é um prazer estar aqui, viu? Obrigado pela oportunidade aí para poder conversar com o pessoal. Muito obrigado aí, viu, pessoal? O senhor não está dando uma entrevista, o senhor está dando uma aula. Essa é a verdade, uma verdadeira aula. Que isso. A verdadeira aula. Que isso. Estamos aí, compartilhando o conhecimento aí, trocando ideia. É um prazer. A Helena pergunta assim, se a esquizofrenia ela pode ser hereditária. Sim. A esquizofrenia, sim. A esquizofrenia ela tem um componente hereditário, sim, né? Isso é comprovado cientificamente, mas o transtorno, por exemplo, o transtorno bipolar, ele tem de componente, digamos assim, de fator hereditário na transidade do transtorno, mas a esquizofrenia também tem um fator hereditário, sim, genético, sim. Na verdade, é um mosaico, né? Por exemplo, a pessoa, é que a gente tem que definir, tem que diferenciar a hereditariedade de genética, né? Por exemplo, a pessoa, quando ela tem uma questão assim, por exemplo, ela tem a esquizofrenia, teve o avô que teve esquizofrenia, ela tem uma maior chance de ter esquizofrenia, mas não necessariamente vai ter a esquizofrenia, né? Existem fatores ambientais que promovem ou não a ligação daqueles genes, digamos assim. Então, o fator ambiental é muito importante. O ambiental, o fator psicossocial, né? Por isso que é uma, digamos assim, uma abrangência de fatores, não só o genético, mas o genético ele aumenta a chance, sim, né? O genético, sim. Existem estudos que comprovam. Certo. Presente com a gente também, ó, a Rita de Cássia, a Rita psicóloga, a Fátima de Paula Guilherme, a doutora Karina, que eu tive o prazer de trabalhar junto com a doutora lá na UPA, da Zona Noroeste. Pô, doutora, prazer, satisfação aí, ver a senhora presente aí na nossa live, junto com o doutor Alexandre Diogo, médico psiquiatra, o doutor que eu vou repetir. Boa noite, minha colega. Live. Conhece a doutora Karina? Não conheço, mas é um prazer. Vamos ter a oportunidade, de repente, fazer uma live aí, já 3, 4, 5 pessoas, quem sabe aí, né? Vamos embora, eu tô dentro. O doutor que tem um canal aí no YouTube, né, doutor? O senhor pode falar um pouco aí do canal? Qual que é o nome? Sim. Então, o nome do canal é Psique Sensata. No YouTube, o canal não é só meu, o canal é um canal que fala de saúde mental, que fala de assuntos curiosos, né? Que fala eu gosto de ficar preso no assunto, que nem, por exemplo, ontem eu fiz um vídeo que eu falo sobre da descoberta da NASA do universo paralelo, né? Uma espécie de reforço da teoria do universo paralelo, do multiverso, do Stephen Hawking, né? Que eles colocaram a antena impulsiva transiente lá no Polo Sul, ao invés de detectarem a nuvem de partículas vindo do espaço para a Terra, eles detectaram que partículas subatômicas saíam da Terra e eram emitidas para o espaço, ou seja, eles, de certa forma, isso tendeu eles a interpretarem aquilo como as partículas andando no tempo, né, voltando no tempo, e isso reforçou a ideia do universo paralelo, do Big Bang, ou seja, não tem nada a ver, de certa forma,
com a saúde mental, mas por tudo a ver. Então, eu gosto de falar de vários temas, né? Eu falei também do médico chinês que morreu recentemente. Eu falei recentemente sobre o médico que morreu em fevereiro, que ele tinha alertado o governo chinês e tal, e ele foi forçado a escrever uma carta lá dizendo que ele estava disseminando boatos, enfim. Eu gosto de falar, não fico preso, entendeu? Então, nesse canal, não é um canal só meu, tem papo com a Fila psicóloga, com a Ana. Inclusive, se você permitir, a gente pode botar esse bate-papo lá também. Pode, com certeza. A gente vai... É um canal nosso, entendeu? A gente vai dando ideia e o nome do canal é Psique Essencial. E fica aí o convite aí para vocês darem uma olhada, sugerirem temas. É um canal que eu fiz para a gente trocar ideia, entendeu? Até esses tempos eu estava conversando com um rapaz aí, estava me falando sobre o planeta Terra ser achatado, né? O senhor já leu algo sobre isso também? Então. A Terra plana, né? Esse tipo de coisa. Exatamente. Então, eu tenho alguns temas, tem alguns assuntos que eu por experiência, pode falar, que são assuntos muito polêmicos. Por exemplo, política, religião e terra plana. Isso eu não falo, não. Isso eu parei de falar, porque isso dá problema. Mas, assim, sobre coisas assim mais tranquilas, assim, eu gosto de falar. E, inclusive, claro, o grande cerne, o grande núcleo do canal é falar sobre a saúde mental, né? Sobre a psiquiatria e a saúde mental. Mas os temas, eles orbitam, né? Menos esses de política. Esse daí excluiu, né? Eu, na minha live, eu estou aberto a todos. Então, eu estou aberto a política, esporte, saúde, segurança. Mas eu vou falar para o senhor que realmente o tema política é um tema que ainda é um tabu. É difícil de entender que se passa dentro dessas cabeças. Sim. Esse eu tô... Mas o resto, estamos dentro. O resto... uma coisa se a depressão... Oi, desculpa, doutor. Desculpa. Não. Eu só ia falar que uma coisa que eu quero é transmitir o bem e a paz, entendeu? Eu quero transmitir a tranquilidade, agregar, unir, poder ajudar, enfim. Eu não quero depressão, deprê no sentido de trazer terror, desconforto psíquico. Isso vai contra o meu objetivo, entendeu? Então, acho que política, muitas vezes, você acaba trazendo um desconforto. Por isso que eu evito, entendeu? Até porque o senhor já transmite uma calma, viu, doutor? O senhor já é um ser iluminado, já transmite uma calma para todos aqueles que conversam com o senhor e todos aqueles que assistem a nossa live aí. Então, a Lisiane perguntou se a depressão leva à síndrome do pânico. Se a depressão leva ao pânico. Então, esse nome síndrome do pânico é um nome que, assim, ele fica no meio do caminho, porque você tem os episódios e você tem o transtorno de pânico. Os episódios de pânico, eles podem estar presentes em todos os transtornos psiquiátricos. O que é um episódio de pânico? Episódio de pânico é uma ansiedade que ela surge do nada, ela dura 10 minutos para alcançar o seu alvo, dura aí por volta de 20 minutos e depois acalma, mesmo que você não faça nada, ela começa a rebaixar e volta ao normal. Isso é um episódio de pânico, pode estar presente na depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, qualquer transtorno. O transtorno de pânico em si, porque é diferente o episódio do transtorno. O transtorno, como é que acontece? Quando você tem vários episódios de pânico e você começa a direcionar a sua vida de forma que você se evite e você fique com medo de fazer as coisas que você faz pelo medo de ter o episódio de pânico. Então, aquilo já começa a virar um transtorno, aquilo já começa a modificar a sua vida, que a gente chama que é o medo de ter medo, né? Então, quando você, por exemplo, você seu trabalho, e aí você começa a evitar aquele caminho que você fazia, porque você teve um episódio de pânico no caminho, e aí você passa a pegar um outro caminho mais difícil,
e aí você tem um outro episódio no outro caminho que você faça. Aí você começa a deixar de ir para o trabalho pelo medo de ter o episódio. Ou você começa a deixar de ir numa festa, num episódio social da sua vida. Você deixa de, por exemplo, de ir no shopping, de ir no cinema. Você deixa de viver por causa desse problema. Aí sim já vira um transtorno de pânico. Então, síndrome do pânico, se você for considerar síndrome, que é o conjunto de sinais e sintomas, como um episódio de pânico, você pode ser a resposta positiva. A depressão leva a uma síndrome do pânico. Mas se você for levar a síndrome como um transtorno de pânico, aí não. Aí não necessariamente, mas pode ocorrer também. A questão é, episódios de pânico estão presentes em transtornos mentais. Agora, o transtorno de pânico em si, ele ocorre quando os episódios eles se tornam frequentes, eles se tornam modificadores da vida funcional. Aí sim você tem um transtorno em si, um transtorno de pânico, que é uma entidade separada, né? Que é uma nomenclatura que se refere a uma doença separada, né? Por exemplo, você tem um transtorno depressivo e você tem um transtorno de pânico ao mesmo tempo. Por isso que muita gente, às vezes, não entende como a psiquiatria tem várias hipóteses. Quando você vai fazer um laudo, alguma coisa, você coloca vários transtornos juntos. É por isso, às vezes você tem vários transtornos que ocorrem ao mesmo tempo, né? Então, você descreve isso. A psiquiatria difere um pouco do resto da medida. Ela abrange vários, digamos assim, vários diagnósticos ao mesmo tempo, né? Que é uma coisa que não é muito comum em termos da medicina em geral, né? Por exemplo, você tem uma pneumonia, você tem uma pneumonia, você não vai ter uma pneumonia e não sei o quê, uma tuberculose. Não, você tem um ali descrito. E justamente pela falta de pautamento num exame, aliás, num exame físico, num exame de imagem, que na psiquiatria isso é muito pobre, né? quase não tem, você não tem como exatamente qual o transtorno. Se você pega, por exemplo, faz uma biópsia do cérebro de uma pessoa, que não tem, você não vai ter uma condição ali patognomônica, que se fala, uma questão ali, não, isso prova completamente que totalmente você tem esquizofrenia. Não, você não tem, você tem alguns indícios, mas pode não ter também. Então é uma coisa meio que diferenciada em termos de diagnóstico e tal. Então essa resposta, sim, pode ser que sim, né? Correto. Nosso amigo Alex, do SAMU de São Vicente, mandando um abraço, tá ligadinho na gente aí, pergunta assim, quando o colega de trabalho arruma confusão com quase todos os funcionários do seu setor, é uma forma de bipolaridade? Olha, não tem como responder assim, uma coisa assim, você falar, quando uma pessoa faz isso, é isso? Não Até tem porque como envolve, isso daí dizer, também já envolve analisar caráter, né, doutor? Envolve caráter também, né? Educação, caráter, nem sempre é a parte de uma patologia, né? Sim, mas pode ser uma patologia também. Então, assim, teria que analisar o caso como um todo, porque às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de um transtorno bipolar, ela pode tender a realmente agressiva e tal, no episódio mais que a gente fala que é maníaco disfórico, né? Uma mania disfórica, que a pessoa fica, ao mesmo tempo que ela tem a energia aumentada, ela pode ter a energia aumentada junto com a depressão. Então, ela fica muito reativa, muito irritável, ou uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, uma alteração, principalmente que a gente fala que é de personalidade pautados no quesito, dificuldade de relacionamento, que a gente fala que é o cluster B, né, que é o cluster que é o conjunto que aí entra, por exemplo, o histriônico, o antissocial, que é o psicopata, e o histriônico e o narcisista, por exemplo. Esses quatro que fazem parte desse conjunto, que é o conjunto daqueles que têm dificuldade de sociabilização,
às vezes tem uma tendência também a brigarem, a terem desavenças com seus pares, mas pode ser também só uma questão de jeito de ser, uma questão de temperamento. Então não tem como a gente dizer, se é isso, é aquilo, se é isso, o resultado disso é aquilo. Não, fazer toda uma análise. Lembrando que o diagnóstico psiquiátrico, ele é um diagnóstico longitudinal, ou seja, não é um diagnóstico transversal. Você vai, por exemplo, no cardiologista, por exemplo, o cardiologista ele pede uns exames, ele faz uma análise, ele obtém, faz o teste, faz o ele faz o teste de esteira, ele faz não sei o quê, ele faz aqueles testes e ele diz, bom, é isso, ó. Bom, transversalmente, assim, ó, ele diz, o diagnóstico é isso. Não, na psiquiatria, às vezes você fica analisando, você fica anos observando e o histórico daquele jeito, você tentar entender o que acontece, né? E por também, além disso, você tem fator que leva, às vezes, ser multifatorial, digamos assim. Você tem, às vezes, vários CIDs para uma mesma pessoa num laudo, por exemplo. É por causa disso, porque às vezes você tem várias possibilidades, várias hipóteses. Longitudinalmente, você vai descartando algumas, vai incluindo outras, você vai, digamos assim, você vai separando, né? E você determinando aos poucos. E às vezes você muda, às vezes você está indo para um lado, você vai ver o outro lado, aparece um fator que você não tinha percebido. Enfim, é uma coisa que é um movimento, né? Tem muita gente que não gosta da psiquiatria por causa disso, porque é subjetiva, muito impalpável a coisa. Então você fica meio perdido, né? É normal. E se você precisa ter um raciocínio mais lógico, mais pragmático, mais positivista, filosoficamente falando, você fica meio perdido, porque você não... Na psiquiatria, é inerente a idade justamente você viver numa incerteza, né? E isso gera muita frustração para determinadas pessoas, e para outras não, para outras isso é que é a beleza. Para mim, por exemplo, isso é que é a beleza, você toda hora poder estar mudando, toda hora poder estar desvencilhando, descobrindo, porque eu acho que a vida é isso. Eu acho que a psiquiatria é como se fosse um retrato dentro de dentro de uma pautada por uma situação mais, digamos assim, como se fosse uma caricatura de uma situação. Por exemplo, você pega um paciente que está perseguido, está com um episódio maníaco, por exemplo, que está com um episódio de grandeza, enfim, aquilo parece que é uma caricatura daquilo que a gente tem um pouquinho na gente. Todo mundo é um pouquinho psicopata, todo mundo é um pouquinho narcisista, todo mundo é um pouco histérico, todo mundo é um pouquinho de tudo. Só que quando você pega uma coisa e aumenta na lupa grande e coloca isso numa pessoa, aí você fala, pô, eu me enxergo nessa pessoa, às vezes eu sou assim também, só que essa pessoa é assim 1000 vezes aumentado. Então, eu acho que isso é que é a sedução da coisa, da especialidade. Eu acho que é uma arte, na psiquiatria é uma arte, assim, uma arte do comportamento, uma arte de observação do comportamento, a capacidade de você enxergar a parte artística do comportamento humano. Eu penso assim, uma visão minha, uma opinião minha, aliás. Certo. A enfermeira Max Kilane, lá de Santo André, ainda pergunta assim, né? Dos transtornos de personalidade, tem algum que tem uma maior probabilidade para ter suicídio ou não? Pois é, então. Olha, os transtornos de personalidade, como eu disse, ele tem o B, que é o compartimento B, digamos assim. Ele tem o cluster A, o cluster B e o cluster C. Vou falar para a gente poder tentar esmiuçar a coisa. Por exemplo, o cluster A, que é o grupo A, você tem os paranoicos, você tem os poucos, né? Que são os esquizotípicos, os esquizoides e os paranoides. Os esquizotípicos são aquelas figuras excêntricas,
muitas vezes são aquele pessoal com coisas místicas, aquele pessoal que por exemplo, incorpora espírito, se veste de uma forma assim, meio que totalmente alternativa, uma coisa como se fosse uma espécie de enviado de Deus, entre aspas, né? Tem aquelas características peculiares que destoam totalmente da realidade, no sentido visual, no sentido de enxergar a vida, mas não são no sentido de serem psicóticas. Os esquizoides são aqueles voltados para, geralmente, aquele pessoal que trabalha em empregos isolados, como, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em computador, aquelas pessoas que trabalham isoladas num almoxarifado lá dentro e se sentem bem isoladas do resto do convívio dos seres humanos. Ele se sente bem, ele não é um sofrimento para ele. Esses são os esquizoides. Os paranoides são aqueles que são desconfiados de tudo. São psicóticos, eles são desconfiados de tudo, mas eles estão dentro da realidade. Grupo A foi. Grupo B, já falei, narcisista, histriônico. Histriônico vem de histrião, de ator, né? A origem etimológica da palavra, que é aquelas pessoas teatrais que chegam assim falando, nossa, eu não aguento mais essa vida, só que ao mesmo tempo ela tá toda arrumada, ela tá bem cuidada, ela, enfim, acabou de vir do shopping, samática. Os narcisistas, a gente já sabe, o próprio nome diz, inclusive o narcisismo, o narciso é um que vem da mitologia grega. Narciso era um sujeito que ele se apaixonou pela própria imagem refletida no rio, no lago, e ele tentou abraçar a própria imagem e morreu afogado, né? Então aí você já tem ficado nessa história. E você tem o narcisismo, você tem o borderline, que é o limítrofe, que é o emocionalmente instável, que é aquilo que a gente estava falando, que se corta, tem um vazio interior, que é tudo ou nada, que sofre e ri e muda, tem as 4 estações do ano num dia, enfim, aquela pessoa que cíclica, altamente vulnerável, hoje ela te ama, amanhã ela te odeia, enfim. E o psicopata, né, que é a personalidade antissocial, que é aquele que, na verdade, não esboça muito as emoções, que funciona de uma maneira que sempre passa por cima de tudo, na maioria das vezes, né? Existem graus também, passa por cima de tudo, fazer a própria vontade, a própria necessidade. Esses são o grupo B, falando assim, bem superficialmente, tá? E aí tem o grupo C, que são os anancásticos, que são os obsessivos compulsivos, que é diferente do transtorno obsessivo compulsivo, prezam pela simetria, que prezam pela sistemática, bem sistemático, que funciona sempre daquele mesmo jeito. Você tem os dependentes, que eles, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro, aquela mulher que só escolhe marichinela, por exemplo. É aquela pessoa que vive sempre tendo que, como se fosse aquele peixezinho que gruda no tubarão, dependente, aquele que só vive mediante como se fosse um parasita de uma outra personalidade que não consegue viver só. Esse é o dependente. E você tem o esquiva, que é o fóbico social, aquele que, da mesma forma que o esquizoide ele vive isolado, o esquiva vive isolado, só que o esquiva sofre com isso, aquilo ele é sofrido, ele queria conviver, só que ele tem um medo de conviver. Diferente do esquizoide que é do grupo A, que vive isolado, mas ele gosta de viver isolado. Então a gente diz que o esquiva, ele sofre, ele tem uma questão ego-distônica, destoa do ego dele, né? Faz ele sofrer. O esquizoide, ele tem uma questão egocintônica, ele se sente bem sozinho. Os A, B e C. Agora, se você pensar eu acho que a pergunta foi... então, quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, ela tem uma tendência a ter uma alteração do funcionamento normal dela, de uma pessoa normal, digamos assim, socialmente. Todos nós temos traços de personalidade. Quando uma pessoa tem um transtorno de personalidade, isso significa que ela tem vários traços que configuram um transtorno. Então,
Por exemplo, todos nós somos que nem eu falei, todos nós somos um pouco narcisistas, todos nós somos um pouco psicopatas, todos nós somos um pouco sistemáticos, mas quando a pessoa tem um transtorno diagnosticado, isso quer dizer que ela é muito aquilo. Quando uma pessoa é muito, todos eles levam a riscos, né? Uma pessoa que tem um quadro extremado de uma situação, a chance dela ter um desbalance, de ela ter uma tendência a tomar uma consequência extremista é grande. Então, eu creio que sim. Mas cada caso é um caso. Eu estou tentando generalizar para te responder. Cada caso é um caso. Não tem como eu falar sim exatamente. Né? Tem como deduzir que provavelmente sim. Provavelmente sim. Né? Inclusive, a sequência, na mesma sequência, ela perguntou se exames de imagem fazem parte do diagnóstico psiquiátrico ou somente é baseado na anamnese mesmo do paciente, doutor? Então, os exames de imagem na psiquiatria, geralmente eles servem para descartar os transtornos únicos, porque na psiquiatria ele é de exclusão, ou seja, por exemplo, uma pessoa chega com um quadro depressivo, você tem que, claro, primeiro, a clínica é soberana em tudo, toda a medicina clínica é soberana, a clínica é você se inclinar, vem dizer você se inclinar, se debruçar sobre o paciente e ver o caso, né? Examinar o paciente, coletar a história, entender a situação toda. Isso é soberano, isso é acima de qualquer exame, em todos os aspectos da medicina, em todos os aspectos de todas as especialidades. A clínica é soberana. Então, você vai fazer isso. Depois de fazer isso, você vai descartar fatores orgânicos que podem levar àquela situação. Por exemplo, uma depressão, um hipossimular uma depressão. Um outro exemplo, uma que ela tem uma alteração de comportamento de forma súbita. Isso pode ser devido a um quadro chamado delirium, que é uma alteração, é um estado confusional agudo gerado por uma infecção, geralmente em idosos, por exemplo. Você tem que descartar. Você tem a questão dos tumores, né? Tumores do cérebro e tal, que você pode simular vários quadros. Você tem, por exemplo, a sífilis, a sífilis terciária, ela pode simular qualquer transtorno psiquiátrico. Então, você tem que fazer aquela bateria de exames para uma pessoa que tem agudo, mas no sentido de descartar. Você não tem um exame que você faça e você fala, não, isso aqui é a condição patognomônica para você diagnosticar tal transtorno psiquiátrico. Não, isso. Geralmente, os exames são feitos mais para descartar, tanto de imagem quanto de laboratório, para descartarem questões orgânicas. Entendi, para descartar. Um abraço para a Marina Martins, lá em Santos, ligadinha na gente. A Marina, da Faculdade de Enfermagem, lá na São Judas, fugiu da aula online para assistir a gente. Ei, Marina, hein? Vou falar para as professoras. E lembrando que no sábado a gente vai ter uma live musical com o Di Fontana, cantor, músico, o Di é compositor também. Ele é amigo do Thiago, da dupla Time Thiago. O Di que faz muito show nos barzinhos. Fazia, né? Porque agora com o Corona tá praticamente tudo aí fechado. Mas o Di vai voltar aí com força total aí nos barzinhos de Praia Grande e lá na cidade de São Paulo também. E em junho eu vou entrevistar aí um jornalista, hein? O Ademir Quintino, jornalista esportivo, o Ademir de várias emissoras de TV, de várias rádios. O Ademir que se especializou em dar notícias sobre o Santos Futebol Clube. Vai estar com a gente, o Ademir Quintino também, em junho. Doutor, o papo, quando é bom, parece que não passa o tempo, né? Mas já estamos com 1h e 25 minutos de live. E não foi um bate-papo. Posso falar ao senhor que foi uma aula de humanismo, uma aula de sabedoria, uma aula presencial. Realmente o senhor está de parabéns. Suas colocações finais, desde já novamente agradeço aí ter aceito esse convite, ter participado com todos os amigos do Marião, essa live que eu tive essa iniciativa para a gente quebrar um pouco essa quarentena, poder trazer um pouco para as pessoas. Não sou candidato a nada, já aviso, não sou candidato a nada, sou simplesmente um amante, como o senhor, um amante de notícias boas, energias boas e positivas,
e algo que a gente possa fazer para mudar um pouco o mundo, né? Para mudar a cabeça das pessoas, trazer essa positividade. Então, eu sou assim como o senhor, tem esse pensamento também. Se a gente pode fazer algo diferente para que seja bom para as pessoas, por que não fazer? Então, eu resolvi fazer essa live aí, honrado, gratificado com a presença do senhor. Considerações finais, doutor Alexandre. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Marião, pô, muito obrigado mesmo. E, poxa, na verdade, eu sou que nem você está dizendo aí, a gente pensa sempre no mundo melhor, né? Eu penso que nem você nesse sentido de a gente construir para a gente poder somar, poder trocar conhecimento, poder... porque informação é poder, né? Informação com as pessoas informadas, elas podem saber onde pedir ajuda, saber para onde correr num momento de aperto. Isso é uma coisa que eu prezo muito nos meus vídeos, que é poder, por exemplo, uma pessoa que tem alguns sintomas de depressão, uma pessoa que tem alguns sintomas de algum sono psiquiátrico, por exemplo, e ela é tida como uma pessoa que tem uma frescura, por exemplo, uma pessoa que tem um problema de caráter, etc. E aí eu vou lá, minha intenção é dizer, não, essa pessoa, esses sintomas, a pessoa deve buscar ajuda, a pessoa deve se cuidar, né? Ou então poder avisar o vizinho, poder avisar um amigo, meu amigo, meu vizinho, você está com um problema assim, vai buscar ajuda. Eu vi lá no vídeo lá do amigo lá, psiquiatra, ele falou isso, encaixando nessa situação, então você deve buscar ajuda, né? Isso não é frescura que nem o fulano diz ou que nem o ciclano fala. E é isso que eu prezo, buscar, transmitir informações. Agradecer a oportunidade de poder trocar essa ideia aqui. Eu estou disponível aqui para o pessoal, para você, para todo mundo, para trocar ideia sempre que puder. Eu vou estar aí, tá? Se precisar, se qualquer coisa, se me manda mensagem em inbox. E aí eu queria deixar aqui os canais, o Instagram, é o @dr.alexandrediogo, o Facebook é Diogo Gonçalves, tem a página do Facebook que é dr.alexandrediogo também, o canal do YouTube que é Psique Sensata, né? Psique Sensata, e eu estou abrindo um site também, que é o www.psiquesensata.com.br, tá saindo aí. E aí eu fico disponível para conversar e para, caso vocês tenham alguma dúvida, pode me chamar em inbox, não tem problema nenhum, a gente vai trocando ideia. Eu trabalho lá no CAPS, do CAPS Vila Belmiro, e eu estou em São Vicente de plantão lá no CREI, toda quinta, sexta e sábado. Qualquer dúvida, qualquer problema, pessoal aí, pode me procurar lá. Eu tenho para ajudar. Minha missão aqui na Terra é ajudar as pessoas, entendeu? E, graças a Deus, eu sou muito grato a Deus por trabalhar com isso que eu trabalho e poder ajudar o próximo, porque, nesse sentido, eu tenho um pensamento muito franciscano, assim, de querer, de poder, de ajudar o próximo. E também, como você falou, né, Marião, eu também não sou candidato a nada, não quero nada, eu sou um trabalhador aí da linha de frente da saúde mental, né? E obrigado, e pessoal, tamo junto aí, hein? Obrigado. Doutor, valeu. Obrigado. Vê se vai descansar um pouco, já que o senhor trabalha de segunda a sábado e ainda tem todas essas redes sociais aí. Precisa descansar um pouco, doutor. Não, eu vou. Doutor Alexandre, forte abraço. Vamos fazer essa live aí com o pessoal, né? Vamos fazer aí, já tem convite. A enfermeira Maximiliane Santo André. Ela vai seguir o senhor, hein? Ela vai seguir o senhor na rede social. Tem bastante perguntas aí, bastante dúvidas. Mesmo a gente esclarecendo algumas, né? A gente sabe que o tempo é curto, mas já é um recorde. 1h30 é um recorde já das lives. E assim, a gente poderia estar batendo esse papo a madrugada inteira e assunto não ia parar, não ia faltar. Porque o senhor é uma pessoa iluminada por Deus, o senhor é uma pessoa de luz própria, e desejo todo o sucesso do mundo ao senhor aí. A gente se encontra nos corredores dos hospitais da vida aí, tá bom, doutor?
Forte abraço, muito obrigado pela participação. Valeu. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Ó.